Uma das grandes fontes de angústia e sofrimento das pessoas nos ambientes de trabalho é o efeito comparativo. O efeito comparativo que umas pessoas fazem em detrimento das outras. Isso não é só um problema nos ambientes de trabalho, mas ele é mais comum, acontecendo aí na vida profissional de todos nós. Ou seja, as pessoas, muitas pessoas, ficam se comparando uma com as outras, compara tudo, compara a forma como ela está se vestindo, compara os seus ganhos salariais, compara o êxito que uma está tendo, compara o número de elogios que uma teve no correr de uma semana que a outra não teve, compara a forma com que os outros tratam a outra pessoa e com que as pessoas tratam a ela própria, comparam e sofrem, porque a comparação é a forma, mais triste que um ser humano tem de poder avaliar como ele está se saindo no seu trabalho, qual o nível de sucesso que ele tem profissional na sua vida. Se comparar é a pior forma que uma pessoa tem de fazer uma avaliação sincera, correta, distanciada, não envolvida emocionalmente, distanciada do seu ego, para poder entender realmente se ela está no caminho certo, se ela está tendo êxito, se ela está realizando um bom trabalho ou se ela não está ainda à altura do que ela gostaria de estar. Isso aí é uma incorrência, que eu vivi muitos anos na minha vida, lá no meu ambiente de trabalho, fazendo novela, fazendo filme. Se vocês acham que eram só os atores, que alguns dos atores e de atrizes que se comparavam, você está redondamente enganado. Na verdade, toda uma equipe, ou seja, não há profissão exata em que a pessoa tem um ego maior do que o outro, muito pelo contrário. Era assustador às vezes ver como as pessoas todas estavam se comparando, profissionais de todas as áreas, de engenharia, de criação, de produção, atores, diretores, todo mundo se comparando uns com os outros numa triste competição, para ver quem estava se saindo melhor, para ver quem era mais capaz, quem era mais potente, quem era maior do que o outro, uma comparação, um exercício de competição que só faz com que os profissionais se diminuam enquanto seres humanos na busca, por tentar aí ter alguma coisa, alguma resposta, que te eleve enquanto profissional, que faça com que você amenize as suas carências e as suas necessidades de ter um retorno, um feedback, emocional a respeito de como anda o seu nível, profissional, o seu nível de trabalho, o seu nível enquanto aí profissional, seja na profissão que você exerça. O que acontece? Isso é uma tristeza, atual, que tomou uma dimensão muito grande de todos os seres humanos, principalmente com o advento das redes sociais. O comparativo com outras pessoas não vai lhe dar nada além de muita frustração, não vai lhe dar nada além de muita tristeza, nunca vai te dar aí uma certa noção da altura em que você se encontra como ser humano, muito menos como profissional. Era muito triste ficar assistindo as pessoas se comparando, e elas não se comparavam só nos trabalhos em que elas estavam atuando, não. Elas ficavam se comparando com as pessoas que estavam em outros trabalhos, para saber que o seu trabalho daquela novela
estava melhor do que o trabalho daquela outra pessoa, daquela outra novela, e que eu estou me saindo melhor do que aquela outra pessoa que está fazendo lá. Então é uma competição desenfreada entre egos perdidos, completamente vivendo completamente na obscuridade egóica do ser humano, fazendo com que elas naturalmente estivessem em estado de insegurança, carência emocional, tendo que fazer qualquer tipo de comparação para se sentir melhor. Ou seja, você não tem a menor capacidade, condição de elevar-se como ser humano, de elevar-se como um profissional de destaque, se o teu foco for a comparação ao próximo, se o teu foco for a comparação com outra pessoa, né? Se você quiser aí um exemplo claro, né, de como nós não devemos ficar nos comparando, muito pelo contrário, nós devemos sempre estar em busca, né, de fazermos nós mesmos uma avaliação correta, lúcida, né, que não seja uma avaliação comandada aí pelos nossos egos feridos, pelas nossas carências emocionais, de como nós estamos trabalhando. Basta você observar o crescimento e o desenvolvimento de toda a natureza à nossa volta. Jamais um girassol vai ficar se comparando com uma rosa, jamais um lírio vai ficar se comparando com a margarida. Não existe comparação entre as flores, cada uma tem a sua beleza, cada uma tem a sua particularidade, né, de beleza, de grandeza. Cada árvore, né, que gera aí os seus frutos tem a sua importância na sua existência, assim como cada um de nós, seres humanos, temos a nossa importância na nossa existência, assim como cada profissional que está realizando determinada função, independente da altura e do nível da responsabilidade, tem a sua importância junto a um sistema, junto a um funcionamento sistemático profissional. A pessoa que quiser ter um destaque, né, maior, uma elevação no seu trabalho como profissional, seja na área que for, ela deve simplesmente se fechar a qualquer tipo de efeito comparativo com outra pessoa, porque isso nada mais é do que um ego que está dominando um ser humano, e todo ser humano que é dominado pelo seu ego, ele está simplesmente fadado ao sofrimento, à dor, às carências, né? Está simplesmente fadado ao não crescimento, ao não desenvolvimento e à não evolução. Quando nós queremos nos tornarmos profissionais de destaque, quando nós queremos, né, ter aí algum destaque, ou seja, alguma felicidade maior na realização do nosso trabalho, nós jamais devemos partir aí para esse erro crasso de ficar nos comparando com outras pessoas, né? Jamais nós devemos fazer isso, não só nos ambientes de trabalho, mas sim também em nossas vidas pessoais. Jamais, cada ser humano é absolutamente único, cada ser humano é absolutamente exclusivo. Você ficar olhando para outra pessoa, achando que a outra pessoa avançou enquanto você não avançou, que a outra pessoa foi mais elogiada do que você, que a outra pessoa está melhor do que você financeiramente, que a outra pessoa está segundo padrões de beleza estipulados aí pela sociedade, está num nível melhor do que você. Tudo isso é uma grande lixarada que você deve tirar, excluir, jogar fora da sua vida, porque isso nunca vai te trazer nenhuma felicidade. Isso é simplesmente um caminhar para a floresta do sofrimento e da decepção. A frustração é certa. Se você ficar se comparando com outras pessoas, a frustração é certa. No ambiente de trabalho, qual é o grande barato? O grande barato é você estar feliz por estar fazendo o seu melhor.
é você estar satisfeito, satisfeita pelo simples fato de você poder estar realizando o seu melhor, estar se doando mais do que você poderia se doar naturalmente, estar se entregando mais ao seu trabalho e sem expectativa nenhuma de retorno de quem quer que seja, de qualquer tipo de retorno. Assim, quando você quebra as suas expectativas de retorno, seja de ordem financeira, seja de ordem de elogio, de agradabilidade a qualquer tipo de pessoa, você está simplesmente se satisfazendo pessoalmente, simplesmente por estar realizando o seu serviço, que teoricamente seria algo que você escolheu para fazer, que você curte fazer, que você gosta de fazer, que você tem prazer em fazer e fazendo, ajudando a todas as pessoas possíveis. Então, sempre que nós estamos servindo através do nosso serviço, nós estamos simplesmente realizando um fluxo pessoal de satisfação, de prazer, de amorosidade nos nossos trabalhos, nas nossas vidas profissionais. Assim, você se blinda, se protege de qualquer insurgência, de carência emocional, de aprisionamento do seu ego, que vai de repente aí tentar se comparar com outra pessoa ou gerar uma expectativa de ter elogio, de ter aumento, de ter, enfim, promoção ou qualquer coisa nesse sentido. Se você simplesmente realizar o seu trabalho com muito amor, entrar em estado de plenitude e de satisfação pelo seu serviço estar sendo bem realizado e você ainda poder servir a todas as pessoas que estão à tua volta, participando de um mecanismo, de trabalho, de um mesmo processo de funcionamento profissional, assim pode ter certeza, você já tira da reta qualquer tipo aí de insurgência, de sofrimento, de dor, de angústia ou qualquer coisa nesse nível. Isso não quer dizer que você não tenha que em algum momento sentar, conversar, impor aí as suas questões a respeito da necessidade de um crescimento, de um retorno, de um feedback ou qualquer coisa assim, mas sempre fazendo isso com clareza, com lucidez, não imbuído aí pelas angústias geradas pelo ego, pelas angústias geradas pelo sofrimento. O maior erro que as pessoas fazem é ficar mergulhando nessas angústias egóicas e aí lá buscar reconhecimento, buscar um reconhecimento financeiro ou de ordem de promoção ou qualquer coisa assim, porque o fulano recebeu e eu não ganhei, porque o cara teve e eu não tive, porque ela teve um êxito por fazer 2, 3 trabalhos e eu tô aqui há tanto tempo e não recebi nada disso e tal. Então esse é o pior motivo que você pode ter para você poder ir buscar fazer valer os seus direitos, aquilo que você acha justo que você receba enquanto feedback ou enquanto retorno financeiro ou enquanto retorno promocional, Nós devemos buscar pelo entendimento do quanto nós estamos ali nos esforçando e as vontades verdadeiras da nossa pessoa, da nossa essência, e aí sim, essas verdades que você carrega dentro de você, ou seja, eu entendo que eu já estou pronto, que eu já estou pronta para avançar na minha profissão, na área em que eu estou trabalhando, ou eu simplesmente estou satisfeito, estou satisfeita com o que eu venho fazendo, mas gostaria de ter um acréscimo de valor, uma vez que eu já tenho mais experiência do que eu tinha quando comecei aqui ou quando estava fazendo, etc e tal. Quando nós simplesmente deixamos de olhar para o próximo em efeito comparativo, o que só nos gera sofrimento, tristeza, angústia e frustração, nós passamos então a olhar para nós.
E olhando para nós, nós temos aí a grande oportunidade de simplesmente estudarmos e avaliarmos aonde nós podemos nos tornar profissionais melhores. E é assim que os profissionais crescem. É assim que os profissionais despontam, de verdade. Não aquele despontar do voo de galinha, que a pessoa foi lá, pediu um apoio, pediu uma ajuda, etc e tal, conseguiu ali uma promoção, mas a gente sabe que é uma promoção falsa, a gente sabe que é um negócio que não tem sustentação. Mas quando você começa a olhar para você e resolve se comprometer com você mesmo ou com você mesma, de se tornar realmente uma pessoa de altíssimo nível de competência, você passa então a fazer do seu trabalho uma grande escola de aprendizado. E é aí que nós começamos o nosso processo de autodesenvolvimento e de autocrescimento profissional. Nós vamos então adquirir uma riqueza de conhecimento, de experiência, que vai se transformar num tesouro pessoal que jamais ninguém vai tirar de você. Eu olhava para as pessoas, enquanto estava ali na minha carreira como diretor de televisão, e ficava vendo muitas pessoas mais interessadas no aumento, mais interessadas na promoção, mais interessadas em andar para frente mais rápido do que interessadas em se tornarem os grandes profissionais que elas poderiam se tornar, se estivessem preocupadas em estudar mais, em trabalhar mais, em aprender mais, em crescer mais. A partir do momento em que eu me concentrei nesse aprendizado, falei, não adianta eu ser promovido, eu ganhar aumento, nada disso. O que eu quero, que é mais importante, que é a base, o fundamento do meu possível êxito profissional, é o aprendizado, é a experiência, é saber fazer o que eu quero fazer como pouquíssimas pessoas saberiam fazer. A partir de então, você se torna um profissional de excelência, um profissional de qualidade. Você simplesmente para de ficar olhando para essas recompensas ilusórias que muitas vezes as pessoas ficam como se estivessem na corrida do ouro, como se estivessem aí atrás dos cantos das sereias, e passa a fazer aquilo que é mais importante que todo profissional faça: se qualifique, trabalhe, estude e se torne um profissional de absoluta excelência. Isso vai fazer com que você naturalmente, com o correr do tempo, obtenha aí retornos, à altura da formação que você buscou ter para você, e ao mesmo tempo, caso você não obtenha no local em que você está trabalhando esses retornos que seriam naturais, decorrentes do seu desenvolvimento profissional, você pode levar com você toda essa experiência, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento para outros lugares, que com certeza vão te atender e vão te receber muito bem. Além do que, isso faz com que você obtenha um crescimento pessoal como ser humano, que vai te capacitar a usar esta mesma experiência, essa mesma vivência e todo um aprendizado em outras áreas, em outras funções, caso você queira ampliar aí o seu rol de possibilidades profissionais. Então isso só tem serventia para nós. É aí que nós deixamos de gastar o nosso tempo de vida à toa, o nosso tempo de trabalho à toa, e começamos a adquirir todo dia riquezas preciosas da nossa experiência e da nossa vivência no dia a dia dos nossos trabalhos. Não é só o dinheiro que nós recebemos por aquilo que nós executamos que nos deixa mais ricos quando nós estamos realizando os nossos trabalhos profissionais, muito pelo contrário. A grande riqueza que um ser humano adquire no correr do seu trabalho é aquilo que jamais ninguém vai poder te tirar, é aquilo que não tem como você dimensionar.
a sua experiência, a sua capacidade de realização de trabalhos com um nível de excelência altíssimo. Aquilo que você adquire enquanto conhecimento no correr dos seus dias simplesmente é um recebimento tão ou mais valioso do que os recebimentos financeiros que você obtém no final do mês ou no correr aí da sua vida profissional, né, no fechamento anual, enfim. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que é a nossa vivência, aquilo que é a nossa experiência, inclusive não só na execução dos nossos trabalhos, mas também nas nossas relações pessoais, profissionais, no nosso entendimento de como funciona o ser humano que está ali à nossa volta, do nosso lado, como nós podemos ser mais amorosos, mais empáticos, termos mais compaixão, como nós podemos fazer para que as pessoas se juntem mais, né, sem que a gente force isso acontecer, como a gente faz para não nos tornarmos os reclamões do local de trabalho. Muito pelo contrário, né, nós estamos ali tendo uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, e quando a gente consegue se concentrar nisso, nós acabamos naturalmente reconhecendo também pessoas à nossa volta que estão mergulhados na mesma onda, fazendo com que a gente se fortaleça ali enquanto companheiros, companheiras de trabalho, amigos, amigas, gente que está lutando juntos em prol de um mesmo objetivo. É aí que a gente começa a se tornar, né, líderes de nós mesmos. É assim que nós vamos elevando as nossas capacidades profissionais, pessoais, e vamos nos desenvolvendo como seres humanos e como profissionais. Ou seja, nós paramos de ficar prestando atenção no outro, paramos de ficar nos comparando às pessoas e passamos então a trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso crescimento pessoal, porque não adianta realmente eu ficar olhando para o próximo e não trabalhar em nada o meu crescimento, o meu desenvolvimento, né? E entender que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem aí as suas particularidades. Você não está vivendo a vida da outra pessoa para saber em que ponto que ela chegou, por que ela está assim, por que ela está assado, por que o outro foi para lá, o outro foi para cá, por que um caiu, o outro levantou. Não é da tua responsabilidade isso. A sua responsabilidade é com a sua vida, é com a sua história. Quanto mais você mergulhar no seu aprendizado, no seu processo de realizar cada vez mais e melhor o seu trabalho, mais você estará adquirindo a maior riqueza que você pode adquirir na sua vida profissional, que não é o seu salário, é quem você irá se tornar enquanto profissional, enquanto ser humano lá na frente. É em que pessoa valiosa, valorosa você estará se tornando lá na frente. Você então passa a se dar um valor muito alto, ao invés de ficar aí fazendo a bolsa de valores das pessoas, né? Quanto está valendo aquela pessoa, quanto está valendo a outra pessoa e quanto eu estou valendo em comparação a um, a comparação ao outro. Nada disso vai me ser útil, ficar nesse tumulto, né, de valores dispersos que estão sendo regidos por um ego emocionalmente perdido, confuso, né? Nada disso vai te ajudar a se transformar num excelente profissional, uma pessoa segura, uma pessoa capaz, né, confiante, que tem ali capacidade de realizar missões dificílimas, profissionalmente falando, né, e pessoalmente falando também. Nada disso
vai te ajudar a ter mais confiança, mais segurança, mais amor próprio, mais integridade no seu trabalho, mais capacidade de aprendizado, de crescimento e de evolução, que no final das contas é isso que interessa. Quando nós vamos evoluindo no nosso trabalho, quanto mais nós fazemos com a intenção do aprendizado, quanto mais alunos nós formos no nosso dia a dia, quanto mais nós intencionarmos o aprendizado constante e o crescimento constante, e quanto mais nós estivermos focados nessa avaliação pessoal clara, lúcida, o quanto nós aprendemos hoje, o quanto nós crescemos como profissional hoje, né? O quanto nós estamos avançando nas nossas capacidades, o quanto nós estamos desenvolvendo as nossas habilidades pessoais, o quanto do meu talento está sendo desenvolvido, enriquecido no correr dos meus dias. É isso que importa demais para você, porque é isso que vai fazer valer lá na frente quem você vai vir a se tornar. Isso é muito mais importante do que nós ficarmos aí prestando atenção em como a pessoa está desenvolvendo, em quantos elogios um recebeu, quanto aumento o outro recebeu, quanto carinho o outro recebeu, o outro caiu, o outro não recebeu, o outro isso, o outro aquilo, e isso vai te dando uma segurança trouxa, uma segurança boba, uma segurança que na verdade não é segurança nenhuma, é só uma prova do quanto você ainda tem que trabalhar aí os seus níveis de reconhecimento de carência emocional, quanto você ainda tem que trabalhar para se libertar de um ego dominante, o quanto ainda você tem que trabalhar para se libertar de conceitos de avaliação ilusórios que não vão te ajudar a se tornar profissional melhor, nem aqui, nem na Conchichina, nem em lugar nenhum. Muito pelo contrário, né? Quanto mais estudar, quanto mais buscar, quanto mais você crescer como pessoa e quanto mais você estiver sem expectativa alguma de que esse trabalho que você está fazendo para o seu próprio benefício, no intuito de você aprender cada vez mais, no intuito de você crescer cada vez mais, no intuito de você se tornar um profissional cada vez melhor, ou seja, você tem que entender que o benefício ele já está acontecendo diariamente, você tem que entender que esse benefício você já está gerando para você diariamente, você tem que entender o quanto você está tirando desse benefício diário de comportamento inteligente, claro, lúcido, amoroso com você mesmo, né, em cima daquilo que você esteja fazendo, o quanto que isso vai lhe render, né, de benefícios absolutamente incríveis e maravilhosos. Assim você não cria a expectativa de que alguém vai ter que chegar para você para te dar um tapinha nas costas, para te dar o parabéns, para te dar uma promoção, para te dar um aumento. Nada disso. Você já sai absolutamente satisfeito, absolutamente satisfeita do seu dia de trabalho, porque hoje você aprendeu, hoje você cresceu, hoje você se desenvolveu, hoje você adquiriu riquezas para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional, que simplesmente, muitas vezes, não tem preço, não tem preço. Quando nós estamos aí fazendo trabalhos independentes, né, de empresas, etc e tal, quando nós estamos à frente dos nossos empreendimentos, né, muitas vezes, isso também decorre da mesma forma, né? Todos os desafios, todas as situações e circunstâncias agudas e difíceis que nós vamos enfrentando, é aí que nós temos que nos concentrar, é aí que nós temos que botar a nossa força, é aí que nós temos que botar o nosso foco, porque é isso que vai gerar a nossa possibilidade de crescimento, desenvolvimento, aprendizado. Isso vai nos gerar experiências para chegar hoje, por exemplo, depois de tanta história vivida, depois de tantos desafios vencidos, depois de tantas derrotas e sucessos, chegar aqui e falar: olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu já passei por isso, já passei por aquilo, hoje eu tenho um nível de experiência muito mais alto, hoje eu tenho um estofo, né, como profissional, como ser humano, muito mais
concreto, muito mais firme. Isso me gerou muita segurança. Assim eu posso abarcar desafios ainda maiores, né, incorrências, circunstâncias ainda mais agudas, justamente porque eu vim crescendo no correr da minha vida profissional e hoje eu tenho uma qualidade como oferta de serviço, de trabalho, né, que muitas pessoas que ficaram lá se distraindo em comparação umas com as outras, esperando um aumento, esperando uma promoção, às vezes até receberam, o que é uma perda, porque quando a pessoa sobe um pouco, ela já deixa também de continuar o seu trabalho de formação de base, ou seja, às vezes é uma bênção e uma penitência ao mesmo tempo, você subir antes da hora, subir antes de estar preparado, antes de estar pronto para poder atender as demandas. Isso nada mais vai fazer do que você, de repente, passar uma certa vergonha na frente de um monte de gente, porque você não se preparou, não calcificou a sua base como profissional para poder estar preparado e pronto para quando você avançar, saber que você não deixou nada para trás, que você aprendeu tudo que você tinha que aprender, que você trouxe para dentro de você todas as experiências, todo o aprendizado, todo o crescimento, toda a evolução, para você poder aí realmente se tornar de verdade, não para os outros, mas para você, um profissional de absoluta excelência. Esse é o meu conselho para você. Não se compare, estude, cresça, aprenda, adquira as riquezas que são ofertadas para você diariamente no seu trabalho, seja ele qual for. Muito obrigado por você me dar coisa tão preciosa da sua vida quanto o seu tempo. Muito obrigado por isso. Eu espero que você dê aí um lindo ponto de virada na história do filme da sua vida. Faça isso antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer para todos nós: corta.